A glória da Fórmula 1 está ao alcance de poucos no caminho para o sucesso nesta categoria. É normal um piloto se esforçar ao máximo para tentar ser campeão mundial de Fórmula 1, provavelmente o sonho de qualquer piloto de automobilismo. E estando neste mundo, a ambição para consegui-la supera qualquer outra coisa. Quando dois pilotos com a mesma ambição se encontram, eles geralmente nos presenteiam com batalhas memoráveis. Não há nada mais espetacular do que ver dois grandes pilotos enfrentando-se roda a roda pela glória máxima do automobilismo. Hoje, começaremos com uma nova minissérie neste canal, onde contaremos sobre aquelas rivalidades lendárias entre dois ou mais pilotos. Rivalidades que levaram o mundo da Fórmula 1 ao drama, à polêmica, ao suspense, à ação e às batalhas de alto calibre na pista. Para inaugurar esta série, teremos talvez a rivalidade da década passada, que colocou dois amigos de infância um contra o outro e terminou com dois pilotos desejando se destruir. Lewis Hamilton versus Nico Rosberg. De 2013 a 2016, dois pilotos foram companheiros na Mercedes AMG Petronas e disputaram o título mundial em 3 ocasiões, dividindo os fãs da Fórmula 1 entre os que apoiavam Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Então, por enquanto, sem mais. Sejam bem-vindos ao primeiro capítulo da minissérie de rivalidades lendárias da Fórmula 1, Lewis Hamilton versus Nico Rosberg. Lewis Hamilton e Nico Rosberg lutaram intensamente pelo título da Fórmula 1 entre 2014 e 2016. O domínio da Mercedes nessas temporadas fazia com que apenas seus pilotos pudessem ser candidatos ao título mundial. Isso desencadeou uma batalha entre eles que os levaria ao extremo, dentro e fora das pistas. Eles eram grandes amigos de infância que competiram em categorias diferentes, mas mantinham uma relação muito próxima. Era comum vê-los unidos no paddock da F1 e no primeiro pódio de Nico Rosberg, na Austrália, em 2018. É a melhor lembrança da grande amizade que ambos tinham, que comemoravam com enorme alegria o primeiro sucesso do alemão na categoria. Eles se tornaram companheiros de equipe na temporada de 2013. Nico Rosberg assinou com a Mercedes em 2010 para ser piloto ao lado de Michael Schumacher. Antes dessa contratação, Rosberg era piloto da equipe Williams, quem dirigiu seus carros desde 2006 até 2009 nesses anos. O melhor resultado de Williams foi o segundo lugar no GP de Singapura de 2008. Seu melhor resultado com a Mercedes foi a vitória no Grande Prêmio da China de 2012. Lewis Hamilton estava na Fórmula 1 desde 2007 até 2013. Foi piloto da McLaren, com quem conquistou o 2008 e 20 vitórias com a equipe. Mas no final de 2012, decidiu mudar para a Mercedes, que se despediu de Michael Schumacher e procurava em Lewis Hamilton alguém com potencial de levar a equipe aos melhores lugares do grid. Movimento que na época foi duramente criticado para o britânico, pois Hamilton deixava uma equipe de ponta como a McLaren. Pela Mercedes, que em seus 3 anos na Fórmula 1 sempre pertenceram à metade da tabela do grid. O destino colocou os dois amigos na mesma equipe para 2013. Ambos receberam a notícia com bastante alegria, considerando que a excelente relação entre eles seria perfeita para levar a Mercedes ao sucesso como equipe. Sem saber que neste ponto, os dois iniciariam uma das rivalidades mais midiáticas da década passada e uma batalha que acabaria com a amizade deles para sempre. Em 2013 começou esta rivalidade. Mercedes, naquela temporada, se mostrava com muito mais competitividade do que nos anos anteriores, onde na primeira metade da campanha se mostravam como sérios candidatos aos títulos de pilotos e construtores na temporada. Este ano seria tranquilo para ambos, apesar de se mostrarem altamente competitivos. O domínio da Red Bull, após a pausa de verão, não deixava opções reais para a equipe lutar pelos campeonatos de pilotos e construtores. Contudo, houve polêmica entre os dois durante a realização da segunda rodada do Mundial. Hamilton e Rosberg vivenciaram a primeira tensão entre eles. Durante a corrida, os dois pilotos demonstraram um bom ritmo na tentativa de superar a equipe Red Bull. Porém, a equipe enfrentava alta degradação dos pneus em seus carros e não desejava comprometer suas corridas devido a esse desgaste excessivo.
Quando Hamilton e Rosberg disputavam o último lugar do pódio, a equipe pediu que mantivessem as posições para garantir o terceiro lugar, sem arriscar perdê-lo. Situação que desagradou o alemão, que estava em quarto lugar naquele instante, que vinha em um ritmo muito mais acelerado que Hamilton. Apesar dos pedidos de Rosberg para ultrapassar seu companheiro, a Mercedes decidiu manter as posições. Com isso, Hamilton terminou em terceiro, conquistando seu primeiro pódio pela Mercedes. No entanto, no pódio dos vencedores havia um alto nível de tensão entre todos os pilotos que participaram nele. A Red Bull enfrentou uma situação em que Sebastian Vettel desobedeceu ordens da equipe. As perguntas feitas no pódio naquele dia focaram principalmente nesse tópico. No entanto, quando perguntaram a Hamilton sobre suas sensações do GP, imediatamente após agradecer à equipe diante das câmeras, admitiu que Rosberg merecia estar em seu lugar no pódio. Ele fez uma corrida sólida e só terminou em quarto devido à ordem da equipe. Mas no final, a equipe resolveu o assunto internamente, não indo além disso. E a temporada seguiu sem maiores problemas entre eles. Hamilton terminou em 2013, obtendo apenas uma vitória no Grande Prêmio da Hungria. Enquanto Rosberg conseguiria terminar em sexto no campeonato, além de conseguir a vitória em Mônaco e em Silverstone. Contudo, em 2014, a rivalidade entre eles explode, a cordialidade acaba e a grande amizade de vários anos termina. A Mercedes forneceu a ambos um carro imbatível, com o qual dependia apenas deles se tornarem campeões do mundo, devido à brutal vantagem do motor, que inaugurava a era híbrida no Grande Circo, fator determinante no domínio da Mercedes naquela temporada. O primeiro grande embate entre eles ocorre no GP do Bahrein, com um duelo épico e emocionante nas voltas finais da corrida. Luta que colocaria ambos para batalhar roda a roda, buscando a vitória. Sendo Lewis Hamilton, com uma defesa impressionante, quem levaria a melhor. Naquela ocasião, a batalha havia sido magnífica entre ambos, a tal ponto que, após saírem dos carros, se cumprimentaram por aquele duelo com um enorme gesto de emoção. Mais 2 grandes prêmios. Depois, chegaria o momento de ruptura entre ambos e o ponto exato onde começa a rivalidade que levou ambos a se odiarem uns aos outros. No GP da Espanha, Hamilton conquistou sua 4ª vitória seguida e assumiu a liderança do Mundial de Pilotos. Naquela temporada, Rosberg estava atrás do britânico no Mundial pela primeira vez. Mônaco era a chance ideal para quebrar a sequência de Hamilton e recuperar a ponta. Durante os treinos do GP de Mônaco, Hamilton se mostrava muito superior ao rival, especialmente na Q3 da classificação. Rosberg conquistou a pole position em sua primeira tentativa na última rodada da classificação, o que momentaneamente lhe dava a pole position para a corrida de domingo. Posteriormente, os carros sairiam para a última tentativa, com Hamilton determinado a tirar a pole position do seu companheiro. Mas na tentativa final, Rosberg, que saiu antes de Hamilton, errou na curva de Mirabel, bloqueando os freios e parando o carro na área de escape. E com as bandeiras amarelas para retirar o carro, ninguém mais pôde melhorar seus tempos, incluindo seu companheiro de equipe. Especialistas e meios de comunicação acusaram o alemão de fazer isso de propósito para obter a pole position. Quando perguntaram a opinião de Hamilton sobre o assunto, ele respondeu que deveria ter previsto o acontecido, deixando claro que ele acreditava que Rosberg havia arruinado sua volta de propósito. No entanto, a Federação Internacional de Automobilismo investigou a situação, concluindo que Rosberg havia errado em sua volta, sem intenção alguma. Ou pelo menos é o que a Federação Internacional de Automobilismo dizia naquele momento. Hamilton teria que se contentar com largar em segundo lugar em Mônaco. E nada pôde fazer para impedir a segunda vitória seguida de Rosberg no circuito de Monte Carlo. No entanto, o britânico, que ainda estava irritado com o que aconteceu no sábado e nas entrevistas pós-Grande Prêmio, deixou claro que ele e Rosberg não eram mais amigos. Com esta corrida, Rosberg retomou a liderança do Mundial. Um Mundial marcado pelo domínio da Mercedes e seus graves problemas de confiabilidade. Hamilton abandonou o GP do Canadá e Rosberg, o GP da Inglaterra, devido a problemas técnicos. Neste duelo, o próximo capítulo chegaria no Grande Prêmio da Hungria. Até então, Rosberg liderava o Mundial com 14 pontos de vantagem sobre Hamilton e na classificação desse GP.
testemunharíamos outro problema de confiabilidade que afetaria o 2008 novamente. Com a explosão do motor de Hamilton na classificação, sem que ele completasse uma volta, o britânico foi obrigado a largar dos boxes no domingo. Rosberg conseguiria facilmente a primeira posição. Durante a corrida, eles adotariam estratégias completamente distintas. No entanto, durante a corrida, Sérgio Checo Pérez sofreu um duro golpe que obrigou a entrada do safety car. Em seguida, as estratégias distintas de Hamilton e Rosberg os levariam a se encontrar em algum momento da corrida. Hamilton tentava chegar ao final com pneus mais duros, enquanto Rosberg usava os mais macios e teria que fazer outra parada nos boxes. Ao se encontrarem na pista, Hamilton recebeu uma mensagem de rádio pedindo que não atrasasse seu companheiro, que tinha uma estratégia diferente. Mas Hamilton decidiu ignorar essa ordem e não ceder a posição, argumentando que se ele quisesse ultrapassá-lo, que o fizesse correndo e como pudesse. Situação que, a longo prazo, atendeu às aspirações pessoais do britânico. Graças a isso, Rosberg não conseguiu ultrapassá-lo no final do Grande Prêmio, terminando atrás dele na corrida. Mas ele havia desobedecido uma ordem direta da equipe, e desobedecer uma ordem pode resultar em uma sanção interna. Porém, Niki Lauda defendeu, alegando que como piloto fez o que deveria. Após o ocorrido, o britânico não sofreu nenhuma sanção ou repreensão. Embora os ânimos voltassem a esquentar entre ambos. No Grande Prêmio da Bélgica, durante a largada, Hamilton roubou a primeira posição de seu companheiro de equipe. Mas graças à sucção que a reta de Kemmel no circuito de Spa proporciona, Rosberg teria velocidade suficiente para tentar roubar a posição no final da reta. Mas, ao tentar na curva do Scombs, Rosberg encurrala seu companheiro de equipe e acaba batendo sua asa dianteira no pneu traseiro de Lewis Hamilton, causando um furo no carro 44 que o obrigaria a voltar aos boxes a um ritmo muito lento. Perdendo assim qualquer chance de não apenas conseguir a vitória, mas também de entrar nos pontos naquela edição. Apoiadores de Hamilton, incluindo ele próprio, acusaram Rosberg de causar a colisão de propósito após a corrida. A situação provocou o descontentamento dos presentes no circuito, que vaiaram Rosberg durante o pódio. Até Toto Wolff, chefe da Mercedes, mostrava-se irritado com a atitude do piloto. Furioso com a manobra ao limite dele, que acabou com seu companheiro de equipe, dizendo que foi totalmente inaceitável e que seriam tomadas medidas disciplinares contra ele, mas sem acusá-lo de provocar a colisão deliberadamente. No final, Rosberg acabou se desculpando pelo ocorrido, mas as acusações contra ele não pararam naquele momento. Depois disso, o Campeonato Mundial de Fórmula 1 seguiria adiante. Mas após este GP, Hamilton iniciou uma incrível sequência, vencendo 5 das próximas 6 corridas. A partir deste ponto, mostrava-se uma grande constância entre ambos. Rosberg era mais rápido na classificação, mas o ritmo de corrida de Hamilton era muito superior ao dele. Isso lhe permitia vencer as corridas, mesmo sem largar na pole position. Após o GP do Brasil, Hamilton liderava o Mundial com 19 pontos de vantagem sobre seu companheiro. Uma diferença importante que, em outras circunstâncias, seria quase definidora do campeonato mundial. Contudo, o GP de Abu Dhabi teria uma peculiaridade em relação aos outros. Naquele ano, a Federação Internacional de Automobilismo decidiu que essa corrida concederia pontos duplos para o campeonato, com a intenção de que as lutas se estendessem até a última corrida e, assim, proporcionar mais emoção à categoria. Portanto, Rosberg, embora tivesse um trabalho difícil para tirar o Mundial de seu companheiro, não seria impossível com esta nova regra. Para se tornar campeão mundial em Abu Dhabi, Rosberg precisava vencer a corrida e Hamilton chegar em terceiro. Uma tarefa complicada, considerando a enorme vantagem de velocidade do Mercedes sobre seus rivais. E pensar que naquele instante, qualquer outro piloto poderia alcançar o pódio. Era difícil se concretizar, dada a diferença de velocidade entre o Mercedes e seus rivais. Mas isso é Fórmula 1 e tudo pode acontecer. Nico Rosberg conquistou a pole position para o Grande Prêmio, com Lewis Hamilton largando em segundo lugar. E durante a largada, Hamilton conseguiria tomar a posição de seu companheiro de equipe. Rosberg, por sua vez, iria atrás dele, tentando fazer o milagre. Que ele ultrapassasse e que alguém mais pudesse fazer o mesmo ou que acontecesse algo. No monoposto do britânico, no entanto, aconteceria o contrário, já que o monoposto de Nico Rosberg falharia.
relegando-o à 14ª posição nessa corrida, e conseguindo com isso que Hamilton ganhasse seu segundo Mundial em sua carreira esportiva, dando assim a segunda vitória ao britânico em seu duelo particular contra Nico Rosberg. Obrigado.